Capítulo 19. Uma vez a bordo de uma das embarcações da expedição, Proteu e Caia, completamente absortos, examinavam as 4 pequeninas peças sobre um pedaço de linho branco. Uma lua crescente, um cálice, uma Aleph e uma lança, ou seria um cetro? Eu acho que é uma lança, arriscou Proteu. Para mim é um cetro, sugeriu Caia. Ao mostrarem o artefato para toda a população, as opiniões variavam entre lança e cetro, confundindo ainda mais os caçadores do enigma. Lembra em qual local do laço estava cada peça? Sim, supõe que essas coisinhas têm uma ordem para serem vistas? É uma tentativa. Na parte superior do laço estava o Aleph. Faz sentido, já que é a primeira letra do alfabeto hebraico e pode significar o começo. À direita achei o cálice, à esquerda o cetro ou lança, e na parte inferior esta lua. Caia depôs os objetos nessa ordem e os olhou fixamente. Aleph, cálice, cetro ou lança e lua crescente, disse ele. Não há como interpretar. Espere, Proteu. A leitura árabe se faz da direita para a esquerda. Logo, a ordem é inversa. Lua crescente, cetro ou lança, cálice e Aleph. Também não facilita. Temos 3 mares para singrar, e na falta de onde ir, podemos usar o tempo para analisar estes símbolos. A noite caiu sobre o mar de Mármara, e Proteu, olhando para a lua, pensava nos objetos roubados do laço de Ísis, até que adormeceu. Viu-se outra vez na câmara secreta, junto a Caia. O bracelete de águia brilhou quando ela ergueu o braço, que segurava uma arma cortante. Num gesto instantâneo, ele tirou-lhe a pequena espada e preparou-se para desferir violento golpe. Ao contrário do que antes ocorria nesse pesadelo reincidente, não acordou. Ouviu o baque surdo de um corpo caindo e viu a espada coberta de sangue em suas mãos. Despertou de um salto. Personificando o semideus, seu homônimo, cogitou em silêncio. Estou tendo uma visão. E se nela Caia usa o bracelete que ainda nem lhe dei, é por ser uma visão do futuro. Isso quer dizer que um dia ela tentará matar-me, e eu, desarmando-a, tirarei sua vida naquela maldita câmara. Não pode ser assim. Preciso mudar isso. Correu ao encontro da mulher e a abraçou forte. Caia, quero que saiba que eu a amo, que para mim a preocupação com sua segurança é elevada ao mais alto grau. Mesmo que algum dia eu lhe dê motivos para pensar o contrário, acredite sempre no meu amor por você. Por que diz isso? Acaso pretende dar-me tais motivos? Não, minha rainha. Só quero que se lembre disso sempre, em qualquer circunstância. Impossível esquecer uma única palavra que saia de sua boca. Ele chamou um soldado que passava e mandou avisar aos remadores que desacelerassem o ritmo. Queria que a viagem fosse bem lenta. Embora sem entender, ele transmitiu a ordem que faria dobrar o tempo de navegação nos 3 mares. Lua crescente, cetro ou lança, cálice e Aleph. Tais palavras foram ditas um sem número de vezes pelo casal ao longo da viagem. Caia, olhe só.
Cetro simboliza poder. Cálice representa o feminino. Talvez estejam tentando nos falar de uma mulher poderosa, uma rainha. Quem sabe? E se for uma lança? Sim, é uma lança, que significa o masculino, cálice o feminino. Faz sentido? Algum, mas o que querem dizer um homem e uma mulher, uma lua e uma letra hebraica? Tem de haver uma conexão. Ah, com certeza. Precisamos tentar descobrir qual é. Esse enigma está torrando meus miolos. Ao chegarmos ao Egito, poderemos contar com a ajuda de Amonete, e se ela não puder colaborar, Raimon o fará. Vou parar de pensar nisso e aproveitar enquanto tenho você ao meu lado. Você me terá sempre ao seu lado. Não assim, em tempo integral. Isso é verdade. Durante a viagem marítima, Proteu esteve diuturnamente com Caia. Era raro se afastar da moça. Andava pelo convés a conversar com os soldados, sempre a puxá-la pela mão. Os pesadelos se intensificaram e o semideus, entre aspas, adoecia pouco a pouco. Muitas vezes chorava contemplando o horizonte, sem dizer a ninguém o que se passava. Afinal, nem ele sabia o que se passava. A única convicção que possuía o guerreiro era de que mataria a amada com um golpe de uma lâmina desconhecida. Uma estranha espada curva, como jamais vira igual em todas as guerras que travara. Os viajantes alcançaram o delta do Nilo, em um lindo entardecer. Proteu resolveu não seguir e armar um acampamento nas imediações de Mênfis. Quando Caia revelou-se desejosa de ver a terra natal, ele negou veemente. Pensou na cena da morte da amada que se desenrolava na câmara secreta. A pirâmide de Chéferin ficava exatamente ali. Estava fora de cogitação aproximar-se dela com Caia. Passariam longe de Mênfis. Mesmo sem compreender, já que o grego tensionava protelar a viagem, ela concordou, e alguns dias depois entravam no antigo templo de Hathor. A sacerdotisa ficou verdadeiramente emocionada ao ver juntos Proteu e Caia. E na primeira noite os três estiveram em vigília, quase até amanhecer. Ela se inteirou da viagem, ficou admirada com o mundo de Faisal e trocou com os visitantes impressões a respeito do trabalho, da amizade e do amor universal. Na segunda noite que ali permaneceram, ela foi informada sobre os mistérios que cercavam a viagem. Quando o assunto passou a ser a chave do enigma perdido, a conversa se inflamou. Amonete olhou para as pequenas peças e pediu que lhe dessem um tempo para concatenar certas ideias que lhe vinham. Convidou então os amigos ao repouso, dizendo que este abre portas para mundos mais avançados, onde muitas respostas são descobertas. Disse ainda que tudo parece mais simples após uma boa noite de sono, em que o corpo se refaz e o espírito busca o que lhe apraz. No dia seguinte, dispostos e descansados, acordaram muito cedo e encontraram a sacerdotisa sentada no chão para o desjejum, como de costume. Diante dela, além do pão e das frutas, estavam os 4 objetos na ordem árabe. Descobriu algo, Amonete? Quis saber Proteu. Sentem-se aqui. Olhem bem. Lua crescente, cetro ou lança, cálice e alefe.
Eu diria que tanto faz ser cetro ou lança. Qualquer um desses símbolos se encaixa na pista que os antigos quiseram deixar. Lua crescente, muito reverenciada pelos árabes, é a lua, por ser companheira e guia de suas andanças pelo deserto, para as quais, naturalmente, preferem a noite, pois o sol é inclemente. A fase da lua não faria diferença, mas a cheia, por exemplo, poderia ser confundida com uma esfera qualquer. Por isso, tomaram o cuidado de fazer uma crescente, que a nada se assemelharia. Se tiveram esse cuidado com a lua, por que pecariam com o cetro ou a lança? Eles queriam prevenir equívocos entre os símbolos. Por isso, eu digo que o cetro é uma lança, ou a lança é um cetro, ou seja, representa o poder da força física masculina. Cálice é o feminino, e Aleph corresponde à origem. Em resumo, as peças dizem: viajando através do deserto, encontrará o templo de uma deusa ou sacerdotisa, que foi tomada à força por um deus ou um sacerdote, e lá estará a origem do enigma. E onde será isso? Corre pelos desertos egípcios uma lenda que diz que uma sacerdotisa semideusa árabe, bela e delicada, morava em um templo de cristal. Era também um oráculo infalível e guardiã de um segredo do universo. Por ser sábia e bondosa, todos se consultavam com ela e a adoravam. Um dia se apaixonou por um homem chamado Hakim, que igualmente se encantou por ela e passou a viver em seu templo. Com o coração ciumento de Hakim, não conseguiu dividir a amada com tantos consulentes e adoradores. Num gesto de fúria, ele arrebatou a sacerdotisa de seu templo e a escondeu no deserto. Os deuses se vingaram de Hakim com uma tempestade de areia que o cobriu, e assim seu corpo se perdeu. A bela deusa construiu com magia um templo no meio do deserto e continuou a guardar o segredo, até que uma expedição árabe veio em seu encalço, não para consultá-la, e sim para se apossar do segredo. Sabendo que se tratava de um segredo inviolável e que não poderia cair em mãos erradas, furiosos os deuses desintegraram o templo, uma vez que era feito de magia. Foi fácil para eles desfazerem a construção, e a semideusa foi arrebatada aos céus. O segredo, porém, que não era etéreo, como o templo e a sacerdotisa, ficou no local e se perdeu em algum ponto do deserto. Então, isso é real? Eu sempre encarei como uma lenda. Mas acreditem, amigos, as lendas guardam um pouco da verdade original. Ainda que assim fosse, a pista acaba aqui. Não temos a mínima ideia de onde ficava esse templo mágico. Não acho que fosse um templo mágico. Penso que para ser construído e destruído tomou muito tempo e que não foi utilizada magia em nenhum dos procedimentos. Se não fosse fruto de magia, saberíamos da sua localização. Essa lenda é muito antiga e pouco popular, inclusive no mundo árabe. Não é bem conhecida por aqui. Soube dela por um dos meus hóspedes árabes faz muito tempo. E ele a apresentou como uma historinha de fundo moral, que realça o poder devastador do ciúme. Entretanto, olhando agora estas peças, não vejo outra explicação para a sequência de símbolos. E só a chave, como disse Faisal,
Estava perdida há 200 anos. Esse templo deve ter existido em algum ponto do deserto. Mas como saber? Deve haver outra pista. Guarde as que tem. Quando aparecerem, as novas as complementarão. Amonete, mais uma vez lhe agradecemos a hospitalidade e a cooperação. Por mim, ficaria aqui pelo resto da vida, mas preciso voltar a Tebas. Não antes do combinado. Façamos uma festa para celebrar sua ligação com Caia e nossas despedidas. Eu nunca esqueceria. Será hoje. No Egito da época, não havia o casamento religioso, nem mesmo o civil. Ele ocorria como parte de um acordo do casal que decidisse viver junto. Já para a separação, sim, era necessário o divórcio homologado por autoridades, que também interferiam em caso de adultério por parte da mulher. Não obstante, na intimidade de amigos e conhecidos, para marcar a união, realizava-se uma espécie de ritual seguido de festa. Amonete colocou sobre a palma da mão de Proteu uma moeda, um pedaço de pão, um círculo de metal e uma semente de sésamo, que simbolizavam a riqueza, a fartura, o compromisso e a fertilidade. A seguir, pôs a mão de Caia sobre a dele e prendeu as mãos dos noivos com as suas. A comemoração durou a tarde inteira e todos se mostravam muito felizes. Apenas Proteu, em certos momentos, revelava a expressão tristonha e apreensiva, o que foi percebido por Amonete. A sacerdotisa aproximou-se do grego quando o viu sozinho, em uma espécie de jardim de inverno, mantido cuidadosamente pelos moradores do templo. Alguma coisa o aborrece? Estou voltando para Tebas e com isso fecho um ciclo em minha vida. Tenho uma sensação de perda. É normal nos sentirmos assim, depois de conhecer locais e pessoas que dificilmente voltaremos a ver. Alegre-se, amigo. Tenho uma esposa feliz e apaixonada. Eu sei, e é por ela minha apreensão. Temo causar sofrimento a Caia. Eu não gostaria. Se não gostaria, não o faça. Somos donos de nossos atos e de todas as suas consequências. É exatamente como estou agindo. Só que às vezes se torna muito difícil tomar decisões. Às vezes, não. Sempre, porque as pessoas não aprenderam a perder. E decidir é ganhar algo enquanto algo se perde. Amonete, vou sentir sua falta. Abrace-me, Proteu. O abraço é uma troca de energias que nos favorece muito. Se trocar energias comigo, vai se sentir exaurida. Elas provêm de uma fonte inesgotável. Podemos doar e receber em proporções gigantescas. Fala de Ra? Chame-o como quiser. Contanto que se ligue a ele, estará sempre cheio de energia. A sacerdotisa abraçou o hóspede carinhosamente e chamou Caia com um aceno. Formaram um abraço triplo, do qual lentamente ela se esgueirou, deixando os noivos em um amplexo de nobres energias, provindas dos bons sentimentos que nasciam no âmago de cada um. A noite caía quando a expedição rumou para Tebas. Foi com o peito opresso que Proteu e Caia se despediram de Amonete. Numa época em que as distâncias eram maiores, uma despedida facilmente poderia se tornar um adeus.
Os mistérios do enigma e da câmara secreta mantinham os viajantes intrigados. Talvez por isso Caia não tenha percebido a expressão melancólica de Proteu no restante da viagem. Ao cruzar as portas de Tebas, em meio a gritos de comemoração, o grupo de soldados se dispersou. Proteu e Caia pararam em frente às obras mortuárias do faraó. Minha rainha do Nilo, lembra-se do que eu lhe disse ainda no Mármara? Disse-me tantas coisas. Eu lhe disse que a amo e que para mim a preocupação com sua segurança é elevada ao mais alto grau. Sim, eu me lembro. Pois saiba que nenhum só tio muda na minha fala, nem no meu coração. Ainda assim, é em nome deste amor que sinto por você que vou levá-la agora para Quenéfer e devolver a esposa a quem realmente pertence. O quê? O que está dizendo? Que não me levará consigo como deveria ser? Sim, não posso, minha querida. Por mais que deseje ter você comigo, eu não posso. Acredite, é pelo seu bem. Caia se mostrava no auge do desespero e Proteu tinha a dor estampada no rosto, sentimentos que se traduziam nos tons de suas vozes. Ela gritava e ele quase sussurrava. Pelo meu bem? Que conversa absurda, Proteu! Meu bem é ao seu lado. Engana-se, rainha. Ao meu lado corre perigo de morte. Você só pode estar a gracejar. Atravessou meio mundo para me buscar e agora me abandona? Não é bem assim, minha querida. Como não é bem assim? Por que foi atrás de mim? Eu estava muito mais feliz lá, vivendo de lembranças, do que aqui, nesta situação. Caia, por favor, entenda. Não entendo. Como entender que alguém empreenda tal aventura por outra pessoa e quando a encontre, abre mão dela? Como entender que alguém faça isso se não for por amor? Tudo o que fiz foi por amor. Piora a situação com essa afirmativa. Não volto para Quenéfer, não me separo de você, a menos que declare não me amar. Jamais direi isso. Eu a amo, só não posso estar com você. As imagens do terrível pesadelo reincidente assomavam-lhe a lembrança. Eu a machucaria muito, minha rainha. Por favor, fique longe de mim. Não, segurou o braço do mercenário. Escute, o que vivemos foi muito bonito, um privilégio de poucos, mesmo que tenha sido por tempo tão curto. Muitos passam a vida toda sem sentir o que sentimos. Não tem que acabar. Deus grego, por Ra, você não pode afastar-se de mim. Vou perder o que de bom consegui. Não, isso não se perde. Agora, não torne tudo mais difícil. Solte meu braço e vá para Quenéfer. Não, só se disser que não tem amor por mim. Já sabe que nunca vou dizer isso. Então, solte meu braço e entre nessas malditas tumbas. Como ela não obedeceu, ele tirou o braço violentamente e a afastou com um empurrão, jogando-a de encontro às pedras e ao chão arenoso. Ao ver as lacerações em seu corpo e as lágrimas sentidas que escorriam rapidamente em seu rosto moreno, Proteu se abaixou até ela, angustiado. Eu não lhe disse, Caia, vou machucar você. Afaste-se de mim. Sou um bárbaro brutal, não sei lidar com coisas delicadas. Não sou delicada,
posso igualmente ser bárbara e brutal. Lembre-se sempre disso. Tomada de sofrimento infinito, entrou na tumba. Parecia ter o peito destroçado por dor tão extenuante que não percebeu o galo na testa e as lacerações nos antebraços e joelhos. Todos os trabalhadores paravam para ver a inusitada cena. Segunda esposa de Quenefer, bronzeada, com os cabelos ressecados e a pele marcada por profundos arranhões, passava em sentido pranto, alheia a tudo, pelos labirintos tumulares de Hakor. Quenefer divisou a esposa ao longe e correu para estreitá-la em amoroso abraço. Nos braços do bondoso marido, ela chorou copiosamente. Caia, minha pobre esposa, pensei nunca mais vê-la. Que bom estar de volta. Graças dou a Ra por tê-la preservado de mal maior. Que felicidade ver você. Quenefer, não sou digna de você. Se quiser, pode e deve mandar matar-me. E por que eu faria isso a quem estimo tanto? Eu o traí desde que deixei Tebas. Muito antes de deixar Tebas, você me traía levianamente e não a matei por isso. Não agiria assim agora que o fez por amor. Sei que quer o divórcio para viver com Proteu. Eu concederei. Quero que seja feliz, e isso não precisa necessariamente se dar como minha esposa. Tenho direito de ser feliz com quem escolher. Baseado no amor que tenho por você, só posso concordar. Não vou viver com Proteu, ele não quer. Como não quer? Você arriscou a vida por ele. Se perdeu no deserto e nobremente ele a resgatou. Aimon contou-me toda a história e pediu-me que concedesse sua liberdade. E agora ele não a quer mais? Isso mesmo. Proteu não pode fazer isso. Não pode desonrar-me dessa maneira diante de todos. Tomou você por esposa desde que a encontrou em Bizâncio, sob os olhares de todos os soldados tebanos. E acha que pode chegar aqui e me devolver uma esposa que, sem escrúpulo algum, usou durante toda a viagem? Quem lhe contou isso? Os soldados se dispersaram pela cidade, relatando detalhes da viagem em pormenores sórdidos, destilando uma dose gigantesca de veneno na parte da história que diz respeito a você e Proteu. Perdoe-me, Quenefer, mas eu não vim aqui para que me aceite por esposa. Não tenho essa coragem, não sou tão cruel assim. Vim porque senti saudade, vim pelo seu abraço paternal. Não teria coragem de pedir ato tão despropositado. Sei que maculei sua honra. Não o faria com sua casa e suas filhas. Não quero voltar para sua casa. Cuide de Nila. Dizendo isso, deu-lhe as costas e caminhou para a saída. Caia! O fato de não a querer como esposa não significa que não lhe quero bem. Não vou deixá-la desamparada, nem lhe fazer mal. Vou mesmo cuidar de você. Antes, porém, preciso acertar certas coisinhas com Proteu. Quenefer não pode sequer pensar em confrontar força física com Proteu. É um homem muito mais velho e nunca treinou nada além de escritas e desenhos. Ele destroçaria você. Não me importo. Nunca mais poderei andar de cabeça erguida pelas ruas se não tirar satisfações com ele. E por falar nisso, como se machucou? Eu caí. Caia. Ele me empurrou. Os lábios de Quenefer tremeram de raiva. Vá para o templo de sob Quinefro e diga-lhe que instale confortavelmente. Eu pagarei por tudo.
Ela obedeceu. Encontrou o amigo sacerdote conversando com Tula e Péricles. Este não conseguiu disfarçar a frustração com a notícia do regresso do general. Já pensava em ocupar o lugar do companheiro de armas, tomara gosto pelo ato de comandar e estar em evidência perante as tropas e o faraó. Torceu a cada dia de ausência para que o colega não voltasse. Desejou que morresse em algum ponto do deserto e não reassumisse o posto de maioral do exército. Com a volta dele, teria de se retirar à subalternidade detestável, degradante. Péricles saiu carrancudo, decerto rumo ao quartel-general. As companheiras tinham então toda a tarde para conversar sobre os anos que haviam passado separadas. Ambas tinham muito a relatar, muitas experiências boas e más acontecidas ao longo desses anos. Quanto a Quenéfer, logo após o terceiro culto a Ra, procurou por Proteu na casa de Raimon, que era onde morava. O sábio e amigo veio recebê-lo. Proteu, abatido e sonolento devido à longa viagem e aos últimos acontecimentos, nada havia relatado ao irmão, deixando a penosa conversa para o dia seguinte. Quenéfer, meu irmão do coração, já soube que Caia voltou? Sim, meu amigo, e já estive com ela. Posso avisar o faraó de seu divórcio, como havíamos planejado? Pode, sim. Eu me divorciarei de Caia, como planejado. Meus planos continuam os mesmos. O que não ocorre com seu irmão, de caráter duvidoso e covarde. Do que fala, amigo? E você, tem certeza de que não sabe? Acha meu caráter falho também? Se pergunto o que se passa, é porque realmente não sei. Está me assustando com essas expressões amargas e insinuações maldosas, tão impróprias a você e a seu caráter íntegro. O escriba desatou o pranto sentido. Raimon acorreu e abraçou o amigo, deixando que chorasse. Quando enfim ouviu mais calmo, sentou-se bem em frente a ele. Quer me contar o que o atormenta tanto? Raimon, nunca serei capaz de traduzir em palavras o que senti e vi hoje. Caia, ao entrar nas tumbas, parecia a imagem da derrota e da dor. Tinha escoriações pelos braços e pernas, a pele escura e os cabelos clareados em nada lembravam a bela mulher branca de cabelos negros que um dia saiu daqui para levar um recado de vida ou morte a seu irmão. E o pior não era isso. Tinha o espírito machucado pela rejeição, pelo abandono e pela humilhação. Quenéfer interrompeu a narrativa por se achar estrangulado pela dor. Respirou fundo para continuar. Proteu, depois de buscar Caia nos confins do mundo, tomá-la tal qual esposa, sem ao menos fazer disso segredo entre os soldados, agrediu-a a ponto de machucar seus braços e pernas e largou às portas de meu trabalho, como a me devolver algo que não mais lhe interessa. Quenéfer, eu só acredito porque você está dizendo, pois garanto que Proteu ama Caia. Tenho convicção disso. Meu Deus, o que fez meu louco irmão? Onde está ela? No templo de Sobquenefro. Pedi que fosse para lá. Não posso abandonar essa menina ao acaso. É uma pobre coitada. Eu sei, e me sinto um pouco responsável por tudo isso. Raimon, como o tenho por irmão,
Quero que saiba que não posso deixar isso passar em branco. Devo defrontar-me com Proteu. Seja mais específico. Raimon, sei que me entende. Amigo, você não pode chamar Proteu para uma luta corporal. É totalmente incompatível. Ele o destruirá. Ele já fez isso, amigo. Não pode avaliar o quanto gosto de minha segunda esposa. Sei que me julgo um fraco por me sentir assim, mas tenho por ela um amor maior do que estas pirâmides. É algo diferente do que sinto por Afra. Esta eu não suportaria que me traísse. Já Caia é semelhante a minhas filhas. Não posso perdoar o que seu irmão fez a ela. Não vou permitir que enfrente Proteu. E de que outra maneira poderei olhar de novo para meus ajudantes e para minha família, que é feita somente de mulheres? Como elas se sentirão em relação ao homem que deve protegê-las? E quanto a andar nas ruas? Como encarar qualquer cidadão de Tebas que sabe dessa história? Embora sejam convenções mesquinhas, são coisas próprias de um tempo infantil da humanidade, com as quais precisamos conviver. Sei que está errado. Concordo que Proteu merece receber um corretivo. Apenas peço que não faça isso antes de eu falar com meu irmão e descobrir o que o levou a cometer tal perversidade contra a mulher a quem, não tenho dúvidas, ele ama. Espere até amanhã e lavaremos sua honra, amigo. Quanto a Caia, eu exigirei que ele pague por sua estadia no templo de Sobeknefro. Até amanhã terei uma forma de resolver esta situação constrangedora. Agora vá para casa e descanse. Vou ver Caia e suas feridas. Ao contrário do que imaginou o mestre, Caia não estava dormindo. Conversava com Tula havia horas, de maneira tão inflamada que Sobeknefro gostou da chegada do outro para interromper aquela falação. Ao ver o mestre, ela correu para cumprimentá-lo. Caia, você conseguiu! Cumpriu sua missão. Ganhamos a guerra e está aqui de volta. Parabéns! Estou horrível, não? Ela sorriu, sem graça. Não, ainda reconheço. O galo em sua testa havia afetado o olho, que ficara arroxeado e inchado. Em silêncio contemplativo, ele olhou ternamente para a cunhada. Tratou suas feridas e deixou-lhe algum medicamento. Quando enfim terminou seu trabalho, emocionado, indagou. Caia, confia em Ra? Não. E na grande estrela? Talvez. Mas eu confio em você, Raimon. Vou ajudá-los a reverter esta situação lamentável. Esteja em paz. Obrigada, mestre. Proteu virou à noite sem acordar. Raimon não mexeu com ele até se recolher. Fez suas orações com fervor, rogando o auxílio do alto no intuito de auxiliar os amigos em tão doloroso impasse. Não tema, Raimon. Deus permanece no leme de todas as situações lamentáveis que criamos por insensatez e falta de fé. Continue amparando nossos irmãos menores, como se propôs, para que diante de seus exemplos e conselhos dignificantes se elevem na busca do caminho reto. A voz chegava em seu entendimento com brandura inenarrável. O que eu posso fazer neste caso, amigos do espaço? Uma tempestade se arma em meio ao deserto. Knefer não tem a mínima chance contra meu irmão, mesmo doente em todos os aspectos.
Caia não tem para onde ir e corre risco de ser linchada ou banida da cidade. E receio que essa moça dançarina, que Proteu trouxe para minha casa, pretenda tirar proveito da condição penosa de todos. Quando as coisas pareciam seguir um curso harmonioso, tudo desaba de uma vez. Por quê? Tranquilize-se, companheiro. Esteja em Deus, que Ele está em você. A sua sabedoria e a sua bondade foi confiado a esse grupo de viajantes da terra. Não lhe dissemos que seria tarefa fácil. Se assim fosse, não haveria necessidade da sua bagagem milenar. Confie e trabalhe. Seja imparcial e justo. Todos o respeitam e confiam plenamente em você, incluindo nós do plano do Espírito. A silhueta delicada e diáfana de uma mulher se desenhou na parede. Raymond não seria capaz de dizer quem era, onde ou quando vira essa imagem. Sabia apenas se tratar de um ser querido como irmão, protetor como pai e amante como mãe. Uma figura que representava a síntese de todas as nuances do amor na terra, desabrochada no amor universal. Paz intraduzível se apossou de Raymond. Ele adormeceu serenamente, recuperando através do repouso todas as forças exigidas para a missão de guiar aquele grupo de espíritos rebeldes, recém-iniciados no exercício de amar.